certo? Então, nós já trabalhamos a geometria plana, que trabalha as áreas, né? Áreas e perímetro. Nós trabalhamos também a nossa geometria espacial, que fala sobre o volume das figuras, né? Que elas são vistas em 3D. E hoje a gente trabalha a terceira parte da geometria, que é a geometria analítica. Na geometria analítica, nós temos o estudo do ponto, da reta e do plano, e também é incluído na geometria analítica, principalmente para o Enem, a gente inclui o estudo da circunferência, tá? Alguns conceitos sobre circunferência relacionados à nossa equação da circunferência, certo? Que aí também envolve a equação da reta, que envolve a distância entre os pontos, que envolve paralelismo e perpendicularismo, e tudo isso, né, que vai estar contido em um plano. E aí, dentro deste plano, a gente consegue trabalhar a geometria, os elementos principais da geometria, tá? E pode envolver também um pouquinho de trigonometria, quando a gente fala sobre a distância, o coeficiente angular, certo? Quem entrou agora, boa noite. Vai, Juliane, boa noite. Nós vamos começar a nossa revisão sobre geometria analítica, tá? Então, na nossa geometria analítica, como eu estava falando, nós temos o estudo do ponto, né? E aí, quando eu falo ponto, o ponto é um conceito primitivo e ele não tem uma definição, tá? Então, quando eu falar ponto, todo mundo tem em mente o que vem a ser um ponto, né? Um ponto, ele, em matemática, é trabalhado como um lugar geométrico, certo? Um lugar geométrico que representa alguma coisa. Nós vamos trabalhar aqui a geometria analítica, onde o ponto ele vai ser representado por uma letra maiúscula e ele vai ser trabalhado dentro de um sistema de coordenadas. E aí, um sistema de coordenadas que a gente vai ter o ponto com XA e YA. Então, a gente precisa de duas coordenadas, o nosso X chamado de abscissa e o Y chamado de ordenada, e aí ele forma um ponto. Nós temos ainda a reta, e aí na reta, quando a gente fala em geometria analítica, lembrem-se que a reta, ela não tem espessura, e ela não tem também é um conceito primitivo, e ela pode crescer, pode não, ela vai crescer indefinidamente, tanto numa direção quanto na outra, tá? E aí o sentido dessa reta, a direção dessa reta, ele vai mudar dependendo do que a gente tiver ou do que estiver sendo observado. Lembrar que para ser reta, nós precisamos de 2 pontos, pelo menos 2 pontos, tá? Porque por um único ponto, se eu tiver um único ponto, neste único ponto eu posso passar infinitas retas, tá? Infinitas retas por um ponto. Então, para mim ter uma reta pré-definida, eu preciso de uma reta pré-definida, eu preciso de pelo menos 2 pontos, né? Porque aí a gente consegue trabalhar. E aí, aqui dentro da reta, nós podemos trabalhar os conceitos de equação, de ponto médio, de coeficiente angular, né? Que a gente vai ter o nosso coeficiente angular, que é o que define a nossa inclinação da reta, que define a inclinação dessa reta dentro de um sistema de coordenadas, que aí o coeficiente angular, ele vai estar aqui, né? A gente tem uma reta, o coeficiente angular, ele vai ser esse ângulozinho aqui. E aí, esse ângulo, ele pode ser trabalhado como a letra M, né, que indica coeficiente angular, e ou então a letra A. Vocês também vão encontrar em alguns livros a letra A, e ele é trabalhado pela YB menos YA, que é a variação do nosso Y, XB menos XA, ou ainda como sendo a tangente deste ângulo alfa, né? E aí lembrar que a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Porque aqui, ó, quando a gente observa, a gente forma o triângulo que eu mais gosto, que é o nosso triângulo
retângulo, que é a variação de y, e aqui embaixo nós temos a variação de x, tá? E aí também podemos trabalhar, vamos trabalhar a equação da nossa reta, e aí a equação da reta, de forma geral, ela vai ser dada por y menos y0, que é o ponto que a gente tem determinado. Esse coeficiente angular, que a gente está trabalhando o m, eu coloquei A aqui, vai botar um m, multiplicado por x menos x0, onde esse ponto y aqui e esse x, eles são um ponto genérico, né? Para determinar. Isso aqui é a equação geral. E a equação geral, ela pode ser reduzida para mx coeficiente angular multiplicado por x mais um valor b que é independente e é onde toca o eixo y, tá? Então, nós temos reta aí. A gente vai trabalhar isso mais a fundo, um pouquinho mais na frente com as questões. Se a gente observar, ó, aqui eu tenho um ponto A e bem aqui eu tenho um ponto B, e eu consigo ainda, dentro de reta, trabalhar a distância entre esse ponto A e esse ponto B. Como nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo. Então, essa distância ao quadrado, ela vai ser dada pela variação de x menos ou mais, quer dizer, a variação de y ao quadrado, né? Esse 2 aqui, ele vai passar em forma de raiz, tá? Parece uma fórmula grande de aprender, mas não é não. Ela nada mais é do que a fórmula do nosso teorema de Pitágoras. E aí nós vamos ver como isso acontece na prática, já com as nossas questões. Eu não. É acrescentado ainda. A Lila não acrescenta nada. O estudo aqui, ó, da equação da nossa circunferência. A equação, tá? Nós vimos lá em geometria como é que calcula a área e o comprimento, em geometria plana, a área e o comprimento, né? E aqui, ó, eu tenho um raio R e eu consigo trabalhar a equação da circunferência em geometria analítica. Qual é a equação que forma essa circunferência? Nós vamos ter, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes ax menos 2 vezes by. Parece enorme, mas eu vou mostrar para vocês o princípio básico dessa equação. Mais o b ao quadrado mais o nosso, mais não, aqui menos o valor do raio ao quadrado, que isso tudo aqui vai ser igual a 0. Mas ela pode ser escrita, aqui é a forma geral, né? Ela pode ser escrita da forma reduzida, como sendo x menos a ao quadrado. E aí, ó, aqui nesse x menos a ao quadrado, a gente consegue observar aqui, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E a gente escreve assim porque, por vezes, esses coeficientes aqui, que eu coloquei em verde, principalmente esse aqui que eu estou destacando, ele não vai aparecer dessa forma. E aí a gente tem que completar quadrados. Não é difícil, não. E nós temos aqui também o valor de B mais y menos B ao quadrado. Isso tudo vai ser igual ao raio ao quadrado. Não é o dobro do raio, tá? É o raio ao quadrado. E aí nós temos aqui, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E como o raio aqui está positivo, quando ele volta para o primeiro membro, ele vem negativo, certo? Então, de forma resumida, esses são os pontos principais que são trabalhados em geometria analítica. Aqui, quando eu tenho 2 pontos, eu ainda posso observar, esqueci de colocar, o ponto médio, né? Que eu tenho x médio, que aí eu somo os valores de x, ponto médio, que determina a metade desse segmento de reta, e o valor de y médio, que seria a soma dos valores de y dividido por 2. Pode ser útil também em algumas questões, tá?
Então, resumidamente, esses são os pontos principais que a gente vai ter na nossa geometria analítica, tá? Eu vou passar, para quem chegou, não chegou mais ninguém, eu vou passar e aí depois eu mando para vocês o vídeo. Certo? Então, vamos aqui nas nossas questões. Do Enem de 2009 até o Enem de 2010, até o Enem de 2020, nós só tivemos 14 questões de geometria analítica no Enem impresso, tá? Mas são questões, e aí, se você observar, né, os professores que trabalham diretamente com cursinhos, eles estimam que este ano caia pelo menos 10 questões de geometria, de 10 a 15 questões de geometria. Então, é interessante que a gente conheça todas essas geometrias, né, para que a gente possa arrasar, para que vocês possam arrasar na prova do Enem. Então, vamos aqui nessa primeira questão. Nós temos uma questão do Enem de 2010, aí ele diz o seguinte: a figura a seguir é uma representação, questão com pegadinha, tá? Representação por meio das curvas de nível, que são curvas fechadas, representando a altitude da região com relação ao nível do mar. E aí aqui ele traz as coordenadas, né, os valores de x, e traz também os valores de x, não, as coordenadas. E observem que o gráfico está dividido em cores, tá? A escala de cinza desenhada à direita está associada à altitude da região. Então, grifando essa parte aqui, ó, a escala de cinza, em tons de cinza, está ligada à altitude da região. Aí ele diz aqui, um pequeno helicóptero usado para reconhecimento sobrevoa a região a partir do ponto X, ó, o X está bem aqui, ó. X, 20 e 60. 20 e 60. E aí ele vai andar nesse percurso aqui. Vamos observar aqui, então, onde é que esse percurso vai nos levar. Colocado uma cor mais destacando. Então, ó, primeiro, ele começa o nosso percurso andando 0,8 graus ao leste. Então, 20 mais 0,8 vai parar aqui, ó, em 20,8. Aí, ao norte, ele botou ainda aqui, ó, a tabelinha para indicar onde é norte, sul, leste e oeste. 5 graus a norte. Então, quando ele está aqui, ele sobe mais 5. Para onde é que esse gráfico, onde é que ele vai parar? Aqui, ó, tá nível 0. Aí ele sobe para 50, né? Que ele está nível 0, 20 e 50. 20,8 e 60, na verdade, era 60. Aí 0,4, 0,2, 0,4, 0,5. Então, ele sobe para cá, mais ou menos, ó. Que aqui tem 60,8 e 70. E aí, 4 e 6, então tá na metade, tá por aqui. Para o norte, né, para cima. Aí ele vem 0,2 a oeste, então ele retorna 0,2. Então, ele vem aqui para o 20,6. Você vai ver uma questão fácil, mas que você precisa só observar os detalhes. E aí ele desce para sul 0,1. Então, se ele está em 0,5, ele desce aqui para 0,4. 60,4. E aí ele sobe 0,4 a norte, ó, tá 0,1. Aí ele 0,1, ele sobe 0,2, 3, 4 para aqui, ó, 60,8. E anda 0,3 a leste. Então, se está no 0,6 e ele vai para o 0, mais 0,3, então ele vem para 0,9, 20,9. Estaria aqui, ó, nessa escala de cinza, porque o meu gráfico ele não está bem no lugarzinho certinho, não. Não é para estar neste meio, não. É para estar mais embaixo. Que o gráfico está esticado. Então, ele está mais ou menos aqui, ó. Quase no mais escuro, certo? E aí ele pergunta na questão seguinte. De acordo com as orientações, o helicóptero pousou em um local cuja altitude é... Gente, muito cuidado com essa questão, ó. Se você for observar a tabela ou os valores que temos aqui do lado, ela tá, ó, rente com os 600. Estão vendo? Rente com 600. Mas ele disse que a
região, os tons de cinzas estão ligados à altitude. Então, como ele parou num cinza mais claro, ele está por aqui, ó. Mais claro não, um cinza mais escuro, porque o meu gráfico, a minha direção aí não ficou bem certinha, tá? Então, ele está menor ou igual a 200 metros. Menor ou igual a 200 metros, tá? Metros, certo? Então, é seguir o percurso e marcar a resposta correta. Outra questão que nós tivemos com relação... Então, aqui a geometria analítica é uma geometria analítica, ela está envolvendo, ó, o eixo cartesiano, e você precisa saber se direcionar sobre o eixo cartesiano. Uma outra questão aqui do ano de 2011, ó, ele diz o seguinte: um bairro de uma cidade... Professora, Oi. a questão anterior era qual letra? Letra C? Letra A. Ah, letra A. Tá bom, Menor ou obrigada. igual a 200. Você anda, ele fica... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando você anda sobre... Ele fica nessa região aqui, ó, que tá mais cinza. É porque que a questão, ela tá... Eu tive que esticar um pouquinho e ela pode ter perdido um pouco a visualização. Esse mais escuro é 100, aí depois vem 200, depois mais clarinho vem 300. Então, ela tá aqui nessa parte entre o 100 e o 300. Certo? Porque a escala de cinza aqui, ela não vai estar dando tanta diferença. Mas dá para a gente observar. E essas questões gostam de acontecer. Tem a questão da formiga, que ele diz que ela anda sobre um percurso. Tem a questão da sombra. As questões de projeção ortogonal, que é para você observar onde é que para o ponto. Gosta muito de aparecer para a gente essas questões, tá? E aí a questão ganha, né? Questão para você perder e marcar errado, não, tá? Vamos aqui, ó. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante, né? Lembrando, quais são os quadrantes que a gente vai ter na nossa geometria, no nosso plano cartesiano? Nós temos o primeiro quadrante e a gente anda em sentido anti-horário. Segundo quadrante, no primeiro quadrante, ó, o x é maior que zero, o y também é maior que zero. No segundo, o nosso x, ó, ele já passa a ser negativo ou menor que zero, mas o y permanece positivo. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo, ou seja, menor que zero. É o contrário do primeiro quadrante. E o quarto quadrante, o meu x volta a ser positivo, é o contrário do segundo, e o y passa a ser negativo, tá? Lembrem-se desses detalhes sobre quadrantes, tá? Então, ele diz que está aqui no quarto quadrante, no segundo quadrante, esse bairro, tá? E aí ele diz o seguinte: a equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso de uma linha de metrô subterrâneo que atravessa o bairro em outras regiões da cidade. No ponto P de -5 e 5, então -5 de x, ó, -2, -4, -6, então -5 está mais ou menos aqui, ó, entre o -6 e o -4. Vamos aqui, ó, -5, o primeiro valor sempre vai ser x, -5 e 5, que está aqui entre os valores de 6 e 4. Então, nós temos aí o ponto. Neste ponto P, localiza-se o hospital. Então, neste ponto P aqui, ó, nós temos localizado o hospital. Tá aqui o ponto P que está localizando o hospital, -5 e 5 positivo. O hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fossem previsto uma estação de metrô de modo que a sua distância ao hospital, medida em linha reta, fosse maior que 5 quilômetros. E aí ele te dá aqui os pontos para você observar qual deles
vai ser a nossa construção. Se você substituir os valores aqui, será que funciona? Então, a primeira coisa que a gente vai observar, ó, vamos retirar as distâncias que não vão caber nessa equação. Porque aqui, ó, se eu fizer a ligação, eu teria mais ou menos o ponto menos 3 e 1, que está bem aqui, ó, menos 3 e 1. Vou colocar assim. Tem que estar todos entre essa reta, né? Dentro desses pontos que eu estou vendo aqui no nosso gráfico. Aqui é o ponto 0 de x e 4 de y. E eu também teria o ponto, ó, o meu 6 aqui tá ligando com o 2. Então, eu também teria esse ponto aqui, ó, que é 2 e 6. Esses são os pontos que estão representados. Então, nessa reta, então, a gente já elimina o menos 5 e 0, porque a reta está passando aqui, ó, no menos 4. E também já elimina o menos 2 e o 1, porque quem está ligando com o 1 de y é o meu x. O menos 2, ó, estaria ligando aqui mais ou menos com 3. Então, já fico só com 3 pontos. E desses, qual que a gente consegue trabalhar a distância para que ele fique, para que a gente consiga observar qual ponto que tem, que seja mais satisfatório para a gente incluir essa estação de forma que seja menor ou maior, que não fosse maior do que 5 quilômetros. Então, tem que ser menor do que 5. Então, a gente precisa ver aqui qual é a equação da reta que mais se encaixa nisso que a gente está querendo aqui, ó. Eu tenho essa distância aqui, distância entre os pontos, ou eu tenho essa distância aqui, ou eu tenho essa distância aqui. Delas, qual seria menor? E a gente faz o cálculo rapidinho sobre a distância entre os pontos. É uma questão de você observar, de você trabalhar com análise de alternativas, tá? Mas aí você poderia dar um ponto genérico e trabalhar, porque essa distância, como é que a gente calcula a distância entre os pontos? A gente percebe que está formando aqui, ó, um triângulo retângulo, então a distância vai ser, ó, x menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Isso tudo dentro de uma raiz. Ele está dizendo que quer que isso seja menor do que 5. Então, essa distância tem que ser menor do que 5. Vou colocar aqui, ó, menor do que 5. Vamos começar por esse primeiro ponto, porque se valer esse primeiro ponto, então a gente já consegue fechar. Detalhe, eu tinha dito no início que se a gente substituir esses pontos aqui, ó, por exemplo, 1 igual a menos 3 mais 4, a gente só consegue provar que esse ponto pertence à nossa reta, tá? Não consegue identificar qual deles é menor. E cuidado para não irem sempre pelo ponto que está mais perto, porque pode ser que ele não seja menor do que 5, tá? Então, obviamente que aqui, ó, ele está mais claro, está mais óbvio, mas como tem um ponto aqui com 0, então vamos analisar. Eu vou ter, primeiro com esse menos 3 aí, ó, vai ficar menos 3. O ponto principal aqui é menos 5 e 5. Menos 3 menos 5 ao quadrado, mais a ordem que você vai colocar, ela não importa, porque como está ao quadrado, se fica negativo, ele volta a ser positivo, porque está ao quadrado. E o ponto 1 de y menos 5 do ponto P. Ao quadrado tem que ser menor do que 5. E aí é que a gente vai ter menos 3 mais 5 dá 2 ao quadrado. Fica 4. Menos 3 mais 5 dá 2 ao quadrado, fica 4, né? Mais menos 4 ao quadrado dá 16. Tem que ser menor do que 5. E, de fato, a raiz de 20 ela é menor do que 5. Então, a gente já marca a alternativa correta aqui e pula para a próxima questão. Já achou a alternativa correta? Não precisa analisar as outras não, tá? E como é que eu sei que a raiz de 20 é menor do que 5?
Como é que a gente faz isso aqui, ó? A raiz de 20, ela vai ser um número que está entre a raiz de 16, ela foi meia hora, e a raiz de 25. Então, ela está entre 4 e 5. Se ela está entre 4 e 5, dá mais ou menos 4,5, né? Tá quase no meio. Se ela está entre 4 e 5, então ela é menor do que 5, certo? Marcou a alternativa correta, pula para a próxima questão. Não precisa nem analisar as outras, não. Como eu gosto de dizer para vocês, a hora de analisar questões é só quando a gente está em sala de aula. Já está marcando meia hora de aula, então vamos aqui nessa outra questão. Acho que nesse tempinho dá para resolver. Olha, ele diz o seguinte: nos últimos anos, a televisão tem passado por uma revolução. Aí ele dá um texto enorme. Vamos ver logo aqui no nosso comando se tem alguma informação. Ele quer construir uma torre. Aí eu tenho que voltar para saber onde é essa torre. As localizações da antena estão representadas nos planos. Estão aqui as torres, ó. Voltando mais um pouquinho, né? Aqui a gente não conseguiu entender, retorna a nossa... tá aqui, ó. Elas têm que ser equidistantes das 3 antenas. Então, gente, vamos marcar aqui o triângulo. Já tem 3 pontos que são distintos. Marquem o triângulo. E aí a gente observa onde é que está a distância. Ó, eu tenho o triângulo aqui que eu estou marcando em marrom. Ela tem que ser uma torre equidistante dos 3 pontos, tá? Então, a gente vai ver a distância de cada uma dessas retas aqui para que a gente marque e ela fique para observar em qual ponto é que ela tem que estar essa nossa antena. Se você observar, a antena, se eu relacionar os pontos, o ponto A e o ponto B, ela vai estar aqui, ó. Aqui a gente tem X, né? A reta deitada é X, está escrito no gráfico. Então, quem vai ser o meu X? Meu X ó, vai ser a metade entre 30 e 70. A metade vai estar aqui, ó, 50. Como é que eu sei? Somou 30 mais 70, dá 100, dividir por 2, 50. Então, eu já tiro aqui, ó, 65, 53 e o 45. Agora, eu tenho que ver o valor de Y, se ela vai estar em 20 ou em 30. Para saber o valor de Y, eu preciso dos pontos, ó, só saber a distância entre o ponto B e o ponto C, ou entre o ponto A e o ponto C. Cuidado para não fazer a média aqui dos pontos, tá? Que não vai ser mais aritmética. Eu tenho que procurar uma distância entre os pontos. Porque é uma reta inclinada, não é uma reta paralela ao eixo. Então, eu preciso, não posso fazer só aqui, ó, tá em 50 e tá em 20, diminuir a 30. Ou poderia, será que daria certo? Se eu pegasse aqui, ó, só fazendo 50 menos 20, que daria 30, a resposta está aqui. Vamos confirmar pela fórmula? Vamos confirmar pela distância entre os pontos. Eu vou ter que a distância da torre para o ponto A vai ter que ser igual à distância da torre para o ponto B. E aí, distância entre os pontos. Eu estou procurando o valor de Y, tá? Então, o ponto B, eu vou colocar o ponto B ou ponto B não, ponto C. Ponto B não. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quem é o ponto X do nosso ponto A e do nosso ponto de torre que eu quero calcular? Então, eu vou colocar o X, eu já encontrei que vale 50. Então, vai ser 50 menos 30, que é a distância do ponto A, tá aqui, ó. X é 30 ao quadrado. O valor de Y eu estou procurando. O Y de X, eu não tenho quem faz par com esse X aqui que eu encontrei. Então, deixa aí. Menos 20, que é o Y que eu vou ter aqui, ó. 20 ao quadrado. Vamos para a distância de C. Essa distância aqui vai ser o ponto C. Tem X 50, 60, né? Os 50 que eu já encontrei, mais o valor desse Y que eu não tenho, menos o Y de C, que é 50 ao quadrado. E aí, fazendo os cálculos, vai ficar 20, eu posso retirar aqui, ó, a raiz dos dois lados. 50 menos 30 dá 20, 20 ao quadrado dá 400.
Aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual, não vai cair na equação do segundo grau, porque a mesma coisa vai acontecer aqui. 50 menos 60 dá 10, 10 ao quadrado, 100, mais quadrado do primeiro, aqui era 20 ao quadrado, né? Não é y ao quadrado, não. O quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, 20 ao quadrado, que dá 400. E aí, aqui, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, fica 100 y, mais o quadrado do segundo, quadrado de 50, é 2.500. E aí, vamos organizar. Ó. Tem um y ao quadrado positivo aqui e aqui, cancela. 400 com 400 dá 800. Eu vou trazer os valores de y para cá, o primeiro membro, e vou passar os valores. Aqui eu vou somar, ó. Fica 2.600 menos 800, que é 400 mais 400. Então, eu vou ter 60y igual a 1.800 e o meu y de fato é 30. Será que foi sorte? Talvez. Mas se você tivesse encontrado pela variação aqui, ó, desses valores, daria certo. Então, o ponto vai estar em 50 de x e 30 de y. Ele vai estar equidistante aqui neste ponto aqui. A torre que ele quer colocar estará neste ponto. Ok? Alguma dúvida? Gente, eu vou encerrar esse primeiro link. Voltem comigo no mesmo link, tá? Que a aula vai cair encerrando aqui. Voltem comigo no mesmo link, por favor.